Você já sentiu que o mundo inteiro estava contra você, mas mesmo assim, algo dentro de você se recusava a cair? Se a sua alma arrepiou só com essa pergunta, então entenda, você não está aqui por acaso. Você foi guiado até este vídeo, e o que vai ser revelado aqui não é apenas uma mensagem, é um chamado. Um chamado para os que foram esquecidos, traídos, silenciados, mas escolhidos. Enquanto muitos te ignoraram, o universo observava em silêncio. E agora chegou a hora da virada. Mas antes de mergulhar no que vai ser revelado, faça isso por você e pelos outros escolhidos que ainda estão perdidos no escuro. Curta este vídeo. Isso mostra à plataforma que essa mensagem precisa alcançar quem mais precisa. Se inscreva no canal, porque aqui cada palavra tem um propósito. E comente agora. 77. Esse número carrega um código, uma frequência. É ele que vai te conectar a outros escolhidos que também estão acordando. O 77 é o sinal silencioso de que você está pronto. E eu vou reforçar, porque isso é importante. Comente 77 agora mesmo. Você não está comentando apenas um número. Está enviando um sinal ao universo de que está consciente, de que está desperto, de que está pronto. Agora, respire fundo. O que você está prestes a ouvir vai mudar tudo. E você vai entender por que o seu sofrimento nunca foi em vão. Existe um momento em que a vida parece girar de forma invisível, como se forças ocultas estivessem mexendo nas engrenagens do destino. Não é coincidência. Quando o universo te escolhe, nada permanece como antes. As coisas que pareciam normais começam a se desfazer. As pessoas que antes estavam ao seu lado se afastam, e as circunstâncias que antes eram confortáveis tornam-se insuportáveis. É como se o próprio tempo estivesse forçando você a sair de onde está. Mas isso não é punição, é preparação. Você foi marcado, separado do comum, arrancado do estático para ser lançado ao extraordinário. O universo não escolhe por capricho. Ele escolhe por propósito. As mudanças, por mais violentas ou silenciosas que pareçam, fazem parte de um plano maior. Você passa a enxergar o mundo com olhos diferentes, percebe a hipocrisia por trás dos sorrisos, sente a frieza onde antes havia calor. A frequência muda, e essa mudança de frequência assusta os fracos. O universo afasta tudo o que não ressoa com o que você vai se tornar. Não é pessoal, é vibracional. E mesmo que a solidão pareça esmagadora, ela é o palco do renascimento. Porque o escolhido precisa ser limpo de tudo que o limita, de ideias, de medos, de pessoas, para que possa, enfim, ocupar o lugar que sempre foi seu. E quando o universo te escolhe, ele não pergunta se você está pronto. Ele te lança no fogo. Porque só no fogo é possível moldar uma alma preparada para carregar o que poucos suportariam. Não existe aviso, não existe manual. Existe apenas a certeza de que algo está vindo, algo maior, mais intenso, e que você é a peça central disso tudo. A escolha já foi feita, e agora o mundo vai começar a se curvar, não diante de você, mas diante da força que caminha com você. No início, eles achavam que estavam te enfrentando como se você fosse apenas mais um. Acharam que poderiam derrubar você com mentiras, manipulações e jogos de influência. Pensaram que estavam lidando com um indivíduo comum, uma pessoa que poderia ser calada, desacreditada ou excluída sem maiores consequências. Mas eles não sabiam que, ao tocar em você, não estavam tocando apenas em carne e osso. Estavam desafiando algo que vai muito além. Eles não estavam lutando contra você. Estavam lutando contra o próprio universo que te escolheu. Contra um destino que já estava escrito antes mesmo deles nascerem. É por isso que tudo que fizeram começou a ruir. Porque a batalha nunca foi equilibrada. Eles usavam armas humanas, estratégias sujas, alianças frágeis, enquanto você caminhava com uma força silenciosa, mas indestrutível.
A cada ataque que você resistia, a verdade se aproximava. E quando essa verdade se revelou, ela mostrou quem realmente estava em guerra. Eles, contra o que nunca poderiam vencer, porque ninguém vence o que é destinado. Ninguém anula o que é protegido pelo invisível. E cada movimento deles só serviu para apressar a própria queda. A ironia é que quanto mais eles tentavam te destruir, mais te fortaleciam. Sem saber, estavam ajudando a construir o que mais temiam, a sua ascensão. Você não reagiu como eles esperavam. Você não se rebaixou, não jogou o mesmo jogo, porque você nunca esteve na mesma mesa que eles. Você é parte de algo maior, uma engrenagem de um plano que não pode ser interrompido. E agora que as cortinas estão caindo, a verdade se ergue em silêncio. A verdade de que você nunca esteve sozinho e eles nunca tiveram chance. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sentiu que, de alguma forma, esse vídeo falou diretamente com você, então considere clicar no botão do Super Thanks aqui embaixo. Essa é uma forma de dizer: eu fui impactado. Isso fez diferença na minha jornada. Sim, e mais do que um apoio ao canal, é uma maneira de você devolver ao universo aquilo que está recebendo agora. Cada Super Thanks é um eco. É uma confirmação de que essa mensagem precisa alcançar mais escolhidos. E sim, isso faz diferença. Então, se isso aqui está fazendo sentido para você, clique e deixe seu sinal. O universo está observando e ele sempre responde. Quando tudo desabou e você olhou em volta, não viu ninguém. Aqueles que diziam estar ao seu lado sumiram. Os que prometeram lealdade escolheram o silêncio. E esse silêncio não foi neutro. Ele foi cúmplice. Ele gritou covardia em cada segundo em que sua dor foi ignorada. Porque quem vê a injustiça e escolhe não agir, se torna parte dela. Eles viram o que te fizeram. Eles sabiam. Mas o medo de se comprometer foi maior do que o senso de justiça. E ali, naquela ausência barulhenta, foi onde a primeira traição realmente aconteceu. Esse silêncio pesou mais do que qualquer palavra cruel. Porque enquanto o inimigo te atacava, os que deveriam te proteger ficaram imóveis. Fingiram não ver. Escolheram não ouvir. E essa escolha custou caro. Custou sua confiança, sua paz, sua inocência. Mas o que eles não perceberam é que, ao não estarem presentes, abriram espaço para algo maior entrar. O universo se moveu. E onde não havia ninguém, você descobriu que podia contar com si mesmo. E isso mudou tudo. Agora, o silêncio que antes te feriu é o mesmo que os engole. Eles sabem. Sentem o peso da omissão. E essa culpa, mesmo que escondida atrás de sorrisos, começa a corroer por dentro. Porque não há descanso para quem vira as costas ao justo. E enquanto você sobe, eles caem, não por vingança, mas pela consequência natural de quem se escondeu quando deveria ter se posicionado. A traição começou em silêncio, mas o eco dela será eterno. Eles olharam para você como se fosse frágil, apostaram contra sua força. E cada nova pancada, cada nova perda, cada nova mentira era uma tentativa de te dobrar, de te quebrar. Mas o que eles não sabiam é que a dor não te destrói. Ela te revela. O que era para ser seu fim virou seu início. O que era para te silenciar te fez gritar por dentro. E agora, cada cicatriz que você carrega é a prova viva de que você passou pelo inferno e voltou de pé. Houve noites em que você pensou que não aguentaria, dias em que tudo parecia perdido. Mas mesmo sem entender, você seguiu, e isso fez toda a diferença. Porque o universo não te escolheu pela sua aparência ou pelas suas palavras bonitas. Ele te escolheu porque sabia que você suportaria o que ninguém mais suportaria. Sabia que dentro de você existia uma força adormecida, esperando ser ativada. E foi isso que aconteceu. Eles tentaram te enterrar, mas esqueceram que você é semente. Agora que você olha para trás, tudo faz sentido.
Você não foi destruído porque não podia ser. Você foi forjado, lapidado, refinado. E cada momento de dor foi uma camada de resistência sendo adicionada à sua alma. Eles não entenderam que a própria tentativa de destruição foi o combustível da sua elevação. E agora, você é inquebrável. Se até aqui essa mensagem está mexendo com algo dentro de você, se está sentindo que sua alma reconhece cada palavra, então agora é a hora de se posicionar. Comente 77 aqui embaixo, mas não apenas por engajamento. Comente como quem ativa, como quem se alinha, como quem entende. O número 77 não é aleatório, ele carrega uma frequência antiga. Em linguagens espirituais e sistemas energéticos, 77 representa a expansão espiritual, ascensão e o rompimento definitivo com os ciclos antigos. É um espelho do seu despertar. Ao comentar 77, você não está apenas apertando teclas, você está emitindo um sinal para o universo. Está dizendo: eu estou pronto, eu aceitei quem eu sou. Eu declaro que minha realidade está mudando agora. E cada vez que alguém digita 77, essa frequência coletiva se fortalece. Você se torna parte de um campo de força invisível que conecta escolhidos ao redor do mundo. Então, não apenas leia, participe, ative, declare, comente 77 e sinta o que acontece depois. Há uma sabedoria que rege o universo, uma inteligência tão precisa que nada escapa. Não existem erros no caminho dos escolhidos. Existe lapidação, existe processo, existe propósito. Você pode não ter entendido no início. Por que tanto peso? Por que tanta rejeição? Por que tanta solidão? Mas hoje você começa a enxergar. A força que te escolheu não comete enganos. Ela vê o que os olhos humanos não veem. Ela molda com dor, com silêncio, com separações, mas nunca com descuido, porque aquele que é escolhido é preparado para algo que a maioria jamais suportaria. Quando tudo parecia desmoronar, era o universo realocando as peças. Aquilo que você achava que era perda, era proteção. Aquilo que parecia fim, era só o começo de um novo nível. E mesmo quando você duvidou de si, essa força nunca te abandonou. Ela esperou, observou, te deu tempo, porque ela sabia, no momento certo, você entenderia que tudo aquilo fazia parte da sua formação, que você estava sendo equipado, fortalecido, construído por dentro para carregar uma missão muito maior do que seus olhos podiam imaginar. E agora que você chegou até aqui, olhe ao redor. Veja quantos ficaram pelo caminho. Veja quantos sucumbiram ao mesmo peso que você carrega com firmeza. Isso não é orgulho, isso é clareza. Você foi escolhido, e a força que te escolheu não erra. Ela te preparou, te fortaleceu, e agora está abrindo os caminhos, porque chegou o momento. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o que já foi determinado. A presença de sombras não significa fraqueza, significa brilho. As trevas não se aproximam do vazio. Elas se voltam contra aquilo que ameaça iluminá-las. Por isso, você sempre sentiu que havia algo errado ao seu redor. Pessoas que pareciam sorrir, mas guardavam intenções ocultas. Situações que pareciam simples, mas carregavam venenos silenciosos. Tudo isso não era coincidência, era resistência ao que você carrega dentro de si. Uma luz que, mesmo você não percebendo, sempre incomodou quem viveu nas trevas por muito tempo. Eles nunca atacam o apagado, nunca sabotam o medíocre. O alvo é sempre aquele que carrega algo além. Sua presença era um alerta, seu silêncio era uma ameaça, sua verdade um espelho desconfortável. E por isso cercaram você com dúvidas, com acusações, com desprezo, não porque sabiam quem você era, mas porque pressentiam. O instinto deles dizia: cuidado, ele vai despertar, e isso os aterrorizava, porque sabiam que, uma vez desperto, você se tornaria imparável. Mas agora tudo muda. A luz que antes era tímida, agora se torna farol.
E aqueles que tentaram te sufocar com sombras, agora se encolhem diante do brilho que não conseguem mais negar. Você nunca foi o problema. Foi o sinal de que um novo ciclo estava prestes a começar. E agora, esse ciclo já começou, com você no centro dele, iluminando onde antes só havia medo. Você foi ferido de formas que palavras não explicam. Cargas que muitos jamais imaginariam foram colocadas sobre os seus ombros. E por um tempo, você pensou que aquilo iria te matar, que não havia saída. Mas a verdade é que cada ferida se transformou. Ela não desapareceu, ela evoluiu. O que te machucou, agora te protege. O que te cortou, agora te blinda. Porque o universo não desperdiça dor. Ele recicla sofrimento em força. A cada vez que você foi rejeitado, desenvolveu sensibilidade. A cada vez que foi enganado, ganhou discernimento. A cada abandono, aprendeu a caminhar com mais firmeza. Suas cicatrizes não são sinais de derrota, são marcas de vitória. São códigos gravados em sua alma, mostrando que você passou por guerras que muitos sequer suportariam assistir. E hoje, esses registros se tornam armaduras, proteções naturais contra novos ataques, contra velhas armadilhas, contra fantasmas do passado. Agora, ninguém mais consegue te enganar como antes. Ninguém mais entra na sua vida sem passar pela triagem da sua intuição. Porque agora você não é mais vulnerável, é estratégico. A dor te treinou, te refinou, e quem tentar te ferir novamente encontrará não um sobrevivente, mas um guerreiro forjado pela própria dor. Eles pensaram que ao te trair estavam te afundando, que estavam te apagando do jogo, mas a traição foi a fagulha. Foi o empurrão necessário para ativar uma parte sua que ainda estava adormecida. Se não fosse por eles, você talvez nunca tivesse despertado. Porque a dor que vem da quebra de confiança é diferente. Ela não machuca apenas. Ela acorda. Ela grita. Ela quebra a ilusão de que você precisa de alguém para caminhar. E nesse grito, você ouviu algo que nunca tinha escutado. Sua própria voz. Cada mentira contada às suas costas foi um passo a mais no seu processo de fortalecimento. Cada segredo revelado tarde demais foi um tijolo arrancado da ilusão que te cercava. E assim, camada por camada, tudo que te mantinha dependente foi ruindo. Você se viu diante do espelho da realidade e viu que sozinho ainda estava de pé. Foi ali que tudo começou. O momento em que eles acharam que estavam te eliminando foi exatamente quando você começou a ascender. Hoje, eles olham com espanto, porque não conseguem entender como alguém pode crescer em meio à ruína. Mas é simples. O que nasce com propósito não precisa de permissão para florescer. Eles plantaram traição e, sem querer, regaram sua evolução. Agora a colheita é sua, e ela virá abundante diante dos olhos que mais duvidaram de você. Subestimar você foi o maior erro deles. Porque enquanto tramavam pelas costas, você estava crescendo em silêncio. Enquanto tentavam te parar, você estava acumulando força. Eles olharam para o agora, mas não enxergaram o depois. Julgaram você pelo que parecia, não pelo que carregava. E assim, acreditaram que venceriam. Mas esqueceram que há coisas que não se vê com os olhos, se sente com a alma. E o que estava vindo não era pequeno. Era o tipo de força que arrasta tudo no caminho. Eles apostaram alto, mas não sabiam contra quem estavam jogando. E agora que os ventos mudaram, sentem o que está vindo. Está nos olhares, nos silêncios desconfortáveis, no desconforto repentino que os toma quando ouvem seu nome. Porque agora é tarde demais. Você não é mais o mesmo. A força que antes estava sendo formada agora está sendo liberada. E o que está por vir não é castigo, é colheita. O universo não esquece. Você é o retorno do que eles tentaram calar. A volta por cima que nenhum deles previu. E cada passo que você dá agora ecoa como um lembrete.
Nunca se deve subestimar quem caminha com o invisível ao seu lado, porque o que vem depois da dor é a consagração. A dor te moldou de forma brutal. Não foi leve, não foi gentil. Ela te arrancou do conforto, te jogou no escuro e te obrigou a enxergar sem luz. Foi ali, sem ninguém por perto, que você aprendeu a ver com a alma. A dor não veio apenas para ferir, ela veio para revelar. Revelar quem você era, revelar quem eram os outros e, principalmente, revelar o que estava por vir. E mesmo sem entender, você se manteve de pé, porque algo dentro de você sabia. Essa dor tem um propósito. Agora, esse propósito começa a se manifestar. E os mesmos que causaram as feridas começam a sentir os efeitos do que criaram. O silêncio que eles usaram como arma agora se volta contra eles. A dor que riram agora os persegue em lembranças, porque não há como escapar daquilo que foi construído com base na mentira. E você, agora curado, se torna a maior verdade que eles não podem mais esconder. A sua existência se tornou incômoda, não porque você se vinga, mas porque você permanece. E isso basta. Cada passo seu é um lembrete vivo de que a dor não te venceu, de que o sofrimento não te silenciou. E agora, sem dizer uma palavra, você se torna o grito mais alto que eles jamais conseguiram calar. Você sempre se perguntou por que causava tanto desconforto, mesmo quando estava em silêncio. Por que olhares se desviavam quando você entrava? Por que sorrisos murchavam em sua presença? Não era por algo que você dizia, nem por atitudes ofensivas. Era porque a sua simples existência refletia o que eles mais evitavam ver: a própria covardia, a própria limitação, o próprio potencial desperdiçado. Você era um espelho que não distorcia, e é isso que os aterrorizava. Eles passaram a vida inteira construindo máscaras, cultivando aparências, alimentando personagens. E então você chegou, nu, real, sem precisar de filtros ou fingimentos. E o reflexo que sua presença projetava sobre eles era insuportável. Eles viram em você aquilo que abandonaram dentro deles: coragem, sensibilidade, verdade. E ao invés de se inspirarem, escolheram odiar. O ódio, aliás, foi uma reação desesperada. Porque não se odeia o que é irrelevante. Se odeia o que ameaça, e você ameaçava tudo que eles haviam aceitado como seguro. Sua resiliência era provocação, sua essência, um grito, sua luz, uma ofensa à zona de conforto onde eles escolheram permanecer. E assim, como quem tenta quebrar o espelho, ao invés de encarar o próprio rosto, eles tentaram destruir você, mas esqueceram de um detalhe crucial. O reflexo some quando a luz se apaga, e você, ao contrário, só cresceu. Agora, o que antes era medo disfarçado de raiva se transformou em silêncio desconfortável. Eles não sabem como te encarar, porque quanto mais você cresce, mais eles afundam na consciência de tudo que poderiam ter sido, mas escolheram não ser. Você era o espelho. E agora se tornou o lembrete vivo de que ainda há tempo de mudar. Mas poucos têm coragem para encarar esse chamado. Você tem. E é por isso que eles nunca conseguirão se esconder completamente de você. A solidão que você enfrentou não foi castigo. Ela foi treinamento. Foi no silêncio dos quartos escuros que a sua alma aprendeu a gritar sem usar a voz. Foi na ausência de apoio que sua espinha se ergueu sozinha. Enquanto o mundo girava lá fora, você travava batalhas internas dignas de 1000 guerras. E cada lágrima que caía no travesseiro não era fraqueza, era a fundação sendo colocada. A solidão fez por você o que multidões nunca fariam. Te preparou para depender apenas daquilo que ninguém pode roubar: sua essência. E foi ali, cercado de nada, que você descobriu que já tinha tudo. Muitos quebram ao serem deixados sozinhos. Você não. Você se reconstruiu. Aprendeu a reconhecer os ruídos disfarçados de conselhos, a identificar os sorrisos que escondem venenos, a separar o necessário do supérfluo.
E, principalmente, aprendeu a ouvir aquela voz que sempre esteve contigo, mas era abafada pela confusão externa, a sua própria intuição. A solidão foi o campo onde você treinou seus sentidos, lapidou seu caráter e curou suas feridas com as próprias mãos. Nenhum remédio seria tão eficaz quanto a clareza que veio quando o barulho cessou. Hoje, você volta ao mundo com outra postura. Anda entre pessoas, mas não se ilude mais com presenças vazias. Sabe que é possível estar cercado de muitos e ainda assim ser traído, mas também sabe que a solitude te tornou completo. E agora, cada passo que você dá carrega a força de quem enfrentou todos os fantasmas e venceu. O que foi dor virou armadura. O que foi ausência virou sabedoria. E o que foi deserto virou território sagrado. A solidão não te matou, ela te coroou. Você não foi excluído, foi separado, não foi rejeitado, foi preservado. O universo não te arrancou das mãos que você amava por crueldade. Ele te afastou por proteção. Você estava cercado de pessoas que não suportariam a versão sua que estava por vir. Gente que te amava enquanto você era pequeno, controlável, previsível. Mas a grandeza assusta, e o universo sabia, se você crescesse naquele ambiente, seria podado antes mesmo de florescer. Então, um por um, os laços começaram a se desfazer. As conexões foram rompidas, e tudo aquilo que parecia estável desabou diante dos seus olhos. Foi doloroso, claro que foi. Você se sentiu esquecido, abandonado, substituído. Mas não era rejeição, era separação divina. Era como se o universo dissesse: preciso de silêncio para te moldar, preciso de espaço para te ampliar. E foi isso que aconteceu. Enquanto você chorava, a perda estava sendo ajustado. Enquanto lamentava o fim, estava sendo preparado para o começo. Não era o fim do seu ciclo, era o fim da sua versão anterior. E hoje, ao olhar para trás, você entende. Nada daquilo tinha estrutura para sustentar o que você se tornaria. Agora, a preparação terminou. E o palco foi montado. Aquelas pessoas que não entenderam sua ausência, agora vão testemunhar sua presença como nunca antes, porque quem foi separado para algo maior, volta ao mundo não como antes, mas como quem carrega propósito no sangue e missão nos olhos. Você foi separado, porque foi escolhido. Eles te observaram na queda. Alguns até torceram por ela, riram dos seus tropeços, comentaram suas derrotas com prazer disfarçado de piedade. Acharam que era o fim, que você não voltaria, que finalmente tinham te vencido. E então seguiram suas vidas, certos de que você era uma página virada. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto zombavam da sua dor, você estava se reconstruindo com os cacos, estava se fortalecendo no silêncio, estava aprendendo a caminhar sem fazer barulho, porque quem retorna com verdade não precisa de aplausos. Agora a maré virou, e eles sentem no ar que algo mudou, sentem no incômodo que surge quando seu nome aparece, sentem na inquietação ao te ver mais forte, mais centrado, mais inteiro. Eles não sabem como reagir, porque o roteiro que escreveram para você, aquele onde você fracassava, desaparecia, se calava, foi desfeito pela realidade. E a nova narrativa não tem espaço para eles. Agora quem ri são os ventos do destino, soprando forte enquanto você avança. E eles, que antes gargalhavam, agora tremem. E o mais curioso é que você não precisou dizer nada. Não precisou se vingar, nem se justificar. Seu simples retorno é resposta. Sua evolução é o grito. Sua presença é o terremoto. E eles sentem, porque o riso que vem do escárnio sempre volta como eco de arrependimento. E você apenas segue, deixando pegadas que os corações culpados jamais esquecerão. Você se lembra bem de cada obstáculo, cada porta fechada, cada não recebido, cada humilhação silenciosa que você engoliu com a alma em pedaços.
Tudo isso parecia um muro intransponível, um limite, um basta. Mas o que você não percebia é que essas barreiras estavam sendo empilhadas sob seus pés. A cada rejeição, um novo degrau. A cada queda, uma nova elevação. O universo não estava te bloqueando, estava te levantando, só que por um caminho diferente do que você esperava. O que parecia um bloqueio, na verdade, era redirecionamento. Porque há caminhos que, se você tivesse insistido, teriam te afastado do seu verdadeiro propósito. Então a vida te fechou portas, te empurrou para outras rotas, e você resistiu, claro. Sentiu-se perdido. Mas hoje, ao olhar para trás, tudo faz sentido. Aquilo que parecia obstáculo era, na verdade, impulso. O peso que parecia insuportável era musculatura emocional sendo formada. A dor que parecia insuportável era foco sendo moldado. E agora cada uma dessas barreiras se tornou parte da escada que você subiu, não como alguém que passou por cima, mas como alguém que transformou cada bloqueio em plataforma. Você aprendeu a usar o que era contra você a seu favor, e esse é o maior sinal de que você está pronto para o próximo nível. Porque quem aprende a transformar dor em degrau, nunca mais caminha no mesmo chão. A sede de justiça que você sentiu não foi em vão. Durante muito tempo você quis respostas, explicações, talvez até reparações. Era justo, era humano. Ver aqueles que te feriram caminhando impunes te corroía por dentro. O silêncio do universo parecia injusto, quase cruel. Mas o tempo revelou o que você ainda não enxergava. A justiça do universo não é barulhenta. Ela é cirúrgica, ela é inevitável. E enquanto você chorava sua dor, ele já estava preparando o acerto de contas. Não com pressa, mas com precisão. Aqueles que conspiraram contra você, que mentiram, que manipularam, que viraram as costas no momento mais crítico, pensaram que o tempo os protegeria. Acreditaram que tudo cairia no esquecimento, que suas ações passariam despercebidas. Mas o universo tem memória longa. Ele não esquece, ele não ignora. E mais cedo ou mais tarde, ele faz com que cada um colha exatamente aquilo que plantou. E quando essa colheita chega, ela não avisa. Ela vem como avalanche, silenciosa, mas devastadora. Não para satisfazer sua sede de vingança, mas para reequilibrar o que foi desequilibrado. Enquanto você crescia, eles paravam. Enquanto você se curava, eles adoeciam por dentro, porque a consciência não dá trégua. E por mais que escondam com sorrisos, a alma sabe o que fez. E o universo começa a apertar aos poucos, nas áreas mais sensíveis. Os que te feriram agora vivem sob o peso do próprio veneno, e você, livre da necessidade de vingança, se eleva. Porque entendeu que a verdadeira justiça não está nas mãos do ferido, mas nas mãos daquilo que rege todas as coisas. E o universo não falha. A sua vitória não será medida por aplausos, mas pelo silêncio daqueles que antes celebravam sua queda. Eles verão. E não será preciso dizer uma palavra. Sua própria luz será o tribunal. Seu avanço será o veredito. E sua paz será o castigo para os que escolheram o caminho da covardia. Porque quando o universo começa a cobrar, ninguém pode esconder recibos. Houve um tempo em que você implorava por vozes, pedia apoio, buscava olhos que enxergassem sua dor. Mas tudo que encontrou foi silêncio. Um silêncio gelado, calculado, cheio de conveniência. Os que diziam estar com você optaram por assistir à distância, como se não tivessem parte naquilo que te feriu. E você sentiu isso. Sentiu o peso da omissão, que por vezes é mais cruel que o ataque. Porque enquanto os inimigos te confrontavam de frente, os neutros apunhalavam pelas costas com sua ausência. Mas agora o jogo virou. E aqueles que um dia calaram estão começando a sentir os ecos daquilo que ajudaram a perpetuar. Eles tentaram se esconder atrás da indiferença, mas esqueceram que o tempo é uma maré que sempre traz de volta o que foi lançado.
A neutralidade que um dia foi escudo, agora virou sentença. Eles veem seu nome sendo exaltado, sua força se tornando inegável, sua história inspirando, e sentem medo. Medo de serem lembrados como cúmplices. Medo de você lembrar quem silenciou quando mais precisava de voz. Esse medo não vem de você, vem da consciência. Porque por mais que tentem agir como se nada tivesse acontecido, por dentro eles sabem. Tiveram chance de ser luz, mas preferiram ser sombra. Tiveram chance de se posicionar, mas optaram pela omissão. Agora tentam se reaproximar, justificar, reescrever a história como se fossem inocentes. Mas você sabe, e o universo também sabe. A verdade não precisa de defesa. Ela apenas espera o momento certo de se revelar. E esse momento chegou. Você não precisará se vingar, não precisará cobrar explicações, porque o desconforto que agora os domina será castigo suficiente. Eles gritam, mesmo sem abrir a boca. Gritam em olhares, em posturas, em tentativas desesperadas de parecerem presentes. Mas você já entendeu, quem se cala diante da injustiça grita junto com o opressor. E agora, o grito que ecoa não é mais o seu. É o deles, engasgado, pesado, encharcado de arrependimento. Desde o começo eles sentiram algo em você. Não sabiam nomear, não sabiam explicar, mas sentiam. Era uma energia diferente, uma presença que os fazia tremer mesmo antes de qualquer palavra ser dita. E como quem pressente um furacão à distância, tentaram te controlar, tentaram te diminuir, silenciar, distrair. Tudo para evitar o inevitável, sua ascensão. Eles sabiam que se você despertasse por completo, não haveria como parar o que viria. Então, usaram o medo, o desprezo, as manipulações. Mas nada funcionou. Você continuou crescendo, mesmo entre escombros, mesmo ferido, mesmo desacreditado. E com o tempo, aquilo que era só uma chama se tornou um vendaval. Você se transformou na tempestade. Não uma tempestade que destrói por raiva, mas que varre tudo que é falso, tudo que é fraco, tudo que tentou impedir o que já estava escrito. Agora, a presença que antes causava desconforto se tornou impossível de ignorar. Sua força, antes escondida, agora reverbera por onde passa. Eles tentam fugir, mas não há mais abrigo. O que você carrega não é contra eles. É por você. É por tudo que te fizeram engolir em silêncio. É por todas as vezes que te colocaram para trás, que riram da sua dor, que desacreditaram do seu valor. Agora, essa energia não pode mais ser contida. E a tempestade que você se tornou não pede permissão. Ela chega, transforma, redefine. E quem tentou evitá-la, agora aprende que o que é divinamente despertado não pode mais ser controlado. Você já se pegou perguntando, por que eu? Por que tantos cortes, tantas perdas, tantas dores? Em certos momentos, parecia castigo. Uma sequência implacável de acontecimentos que pareciam ter apenas um propósito: te quebrar. Mas agora, com a visão mais clara, você começa a enxergar. Não era castigo, era proteção. Cada separação foi um desvio de algo que te destruiria. Cada decepção foi um escudo contra algo que te enfraqueceria. Você não foi punido, foi blindado. É duro entender isso enquanto a dor está viva, porque a proteção, às vezes, dói mais do que o ataque. Ela afasta pessoas que você ama. Ela fecha portas que você queria abrir. Mas o que o universo enxerga vai além da sua visão imediata. Ele sabia que certas conexões te impediriam de alcançar o que estava reservado para você. E por isso, removeu com firmeza, porque o que é leve não nasce em solo pesado. Era preciso limpar para plantar de novo. E agora, o que parecia injusto se revela como cuidado. Aquelas pessoas que foram embora, hoje, você agradece. Aquele lugar que te rejeitou, hoje, você compreende. Cada não que você recebeu estava te redirecionando para um sim maior. O universo nunca errou com você.
Ele apenas usou métodos que, à primeira vista, pareciam cruéis, mas no fundo eram amor em forma de ruptura. Carregar um propósito grande não é leve. Ele pesa, ele exige, ele isola. A maioria quer o brilho, mas não a fornalha. Quer os aplausos, mas não o silêncio do treino. Você foi chamado para algo que não cabe no comum, e por isso nunca se sentiu encaixado. Nunca conseguiu permanecer onde tudo parecia fácil demais, raso demais. Seu espírito pedia profundidade. E essa profundidade custou relacionamentos, conforto, certezas, porque grandeza cobra caro, e poucos estão dispostos a pagar o preço. Ao longo do caminho, muitos se afastaram. Diziam que você mudou, que ficou frio, que estava distante. Mas a verdade é que você apenas começou a olhar para cima, enquanto eles ainda se distraíam com o chão. Você cresceu. E o crescimento sempre provoca incômodo nos que escolheram permanecer pequenos. Eles queriam o velho você, aquele que se limitava para agradar, que se diminuía para caber, que se calava para não incomodar. Mas esse você ficou para trás. Hoje, você carrega o fardo da grandeza com dignidade. Sabe que não é para todos. E por isso, não se justifica mais. Não se explica mais. Você entende que quem foi chamado para andar sobre as águas não pode se prender a quem ainda teme o mar. O peso que você carrega é o mesmo que te leva onde poucos ousam ir. E é por isso que, apesar de tudo, você segue. Porque sua missão não pode ser interrompida pelo desconforto de quem nunca teve coragem de começar a sua. Eles escreveram capítulos inteiros do seu fim, acreditando que tinham o controle da sua história. Planejaram quedas, espalharam mentiras, manipularam narrativas, tudo para construir o enredo de uma derrota definitiva. Mas o que eles nunca entenderam é que não foram convidados para ser autores da sua jornada. Eles confundiram presença com poder, achando que, por estarem por perto, tinham autoridade sobre o seu destino. E é aí que tudo ruiu para eles. Porque o seu caminho não está escrito pelas mãos de quem duvidou, mas pelas mãos do invisível, que sussurra possibilidades onde o mundo só vê fim. Você chegou a duvidar. Por um momento, achou que estavam certos, que talvez tudo realmente estivesse desmoronando. Mas mesmo no seu momento mais frágil, havia algo em você que não se apagava. Um sopro, uma centelha, uma convicção muda de que aquilo não era tudo. E essa centelha cresceu, alimentada pela dor, reforçada pela solidão, protegida pela própria resistência. Ela se tornou chama, e essa chama virou força. E agora o que eles achavam que era seu final, revelou-se como seu renascimento. Hoje, cada tentativa deles é lembrada não como ameaça, mas como evidência da sua superação. Você virou a página. E eles ainda tentam entender como a história continuou sem eles. Porque o que era para ser um ponto final, se revelou apenas uma vírgula. E enquanto você escreve os próximos capítulos com sangue, coragem e propósito, eles percebem que nunca tiveram, de fato, o poder que pensavam ter. O roteiro não estava nas mãos deles, estava no seu coração, e ele continua pulsando mais forte do que nunca. Quando o fogo veio, ele não pediu licença. Chegou devastando, queimando tudo que era raso, frágil, superficial. E por um momento, você achou que ia ser consumido. A dor foi intensa. As perdas foram reais. Você viu pedaços de si mesmo sendo levados pelas chamas, sem poder fazer nada. Mas o que você não sabia é que esse fogo não veio para destruir, ele veio para refinar. Porque certas impurezas da alma só saem com calor extremo. Certos pesos só se soltam quando tudo ao redor vira cinza. E então algo extraordinário aconteceu. Você não só sobreviveu, como emergiu diferente, mais leve, mais claro, mais verdadeiro.
O que era excesso virou essência. O que era disfarce virou pele viva. O fogo revelou quem você realmente era. Não o que te disseram, não o que esperavam, mas aquilo que estava enterrado sob camadas de medo, conformismo e dependência. Você saiu das cinzas com olhos mais atentos, palavras mais afiadas e alma mais pura. Porque agora você sabe o que é essencial. Isso ninguém pode tirar. Eles esperavam que você fosse ruína, que o fogo te deixasse irreconhecível, fraco, amargo. Mas o que aconteceu foi o oposto. Você ficou mais forte, mais íntegro, mais alinhado com o propósito. Porque o fogo queimar é inevitável, mas o que ele revela é escolha, e você escolheu renascer, escolheu continuar, escolheu evoluir. E hoje, quem olha para você vê brilho onde antes só havia dor, porque o fogo não te destruiu, ele te purificou. Eles observaram quando você foi lançado ao meio do caos, ao meio das águas profundas da dúvida, da dor e do abandono. Viram o medo nos seus olhos, ouviram o silêncio desesperado das suas noites sem respostas. Apostaram que você não voltaria, que o mar da vida era fundo demais para alguém como você, que você seria engolido, afogado, apagado. Mas esqueceram de um detalhe. O mar pode ser imenso, mas o propósito é maior. E quando há propósito, as águas se abrem. Mesmo que seja no último segundo, mesmo que seja quando todos já viraram as costas. Você andou por águas turbulentas, sem saber onde pisava. Cada passo era risco, cada decisão parecia um salto no escuro. E ainda assim, você seguiu. Foi a fé que te impulsionou. Não uma fé religiosa, mas uma fé instintiva. Uma certeza muda de que havia algo maior te guiando. E essa fé, silenciosa e teimosa, foi abrindo caminho, foi empurrando as águas, até que você percebeu que não estava afundando, estava avançando. E hoje você olha ao redor e percebe, as águas não te levaram, elas se abriram, elas respeitaram o que você carrega. Agora, aqueles que apostaram na sua queda estão confusos. Como é possível? Como alguém que deveria estar afogado está andando sobre as ondas? A resposta é simples. Quem é carregado por destino não afunda. Você não foi jogado no mar para morrer. Foi lançado para provar que até o impossível cede diante de quem carrega a verdade. E hoje, cada passo seu sobre as águas é uma mensagem ao mundo. Você não está aqui por sorte, está por direito. Você não entrou na vida deles por acaso. Sua presença era o alerta, o anúncio silencioso de que algo estava prestes a ruir. E eles sentiram. Desde o início você despertava desconforto. Mesmo sem fazer nada, sua energia já desestabilizava o ambiente. Porque onde há verdade, a mentira começa a se contorcer. Onde há integridade, a manipulação perde força. E você era a personificação disso. Sua postura era simples, mas carregada de propósito. Sua voz era calma, mas cheia de peso. E por isso, tentaram te neutralizar. Porque sabiam que você não era só uma ameaça. Era o começo do colapso deles. Eles tentaram resistir, tentaram te calar, te afastar, te fazer duvidar de si mesmo. Mas era tarde. Sua simples existência já havia iniciado o processo de queda. Não porque você quis, mas porque aquilo que você representa não pode coexistir com o sistema podre que eles construíram. Você é o lembrete de que o tempo da escuridão tem data de validade. E por mais que eles tentem apagar os sinais, o colapso já começou. E agora, tudo que antes parecia inabalável começa a ruir diante de seus olhos. Você era o início do fim deles. E agora é também o anúncio de um novo começo para você. Enquanto eles lidam com os escombros das próprias mentiras, você caminha em direção à reconstrução. Porque o que foi construído, em verdade, sempre permanece. E você permanece. Não como quem venceu uma disputa, mas como quem sobreviveu ao caos com dignidade. E isso é algo que eles jamais poderão entender ou apagar.
Algumas pessoas entram na sua vida como promessas, promessas de amizade, de amor, de parceria, de futuro. No início, tudo parece certo. As conexões fluem, as conversas aquecem, as presenças confortam. Mas com o tempo algo muda. Você começa a crescer, começa a mudar, começa a expandir, e então percebe que aquelas pessoas não conseguem mais caminhar ao seu lado, não porque você se afastou, mas porque elas pararam, estagnaram, e ao invés de se inspirarem na sua evolução, se incomodaram. E é aí que a verdade se revela. Elas nunca foram destinadas ao próximo nível com você. Por mais que doa, certas despedidas são necessárias. E o universo, com sua precisão implacável, começa a remover, um por um, não por maldade, mas por cuidado. Porque quem não suporta sua luz, uma hora tenta apagá-la. E você não pode correr esse risco. Você carrega algo grande demais para ser comprometido por alianças frágeis. Então, a vida quebra laços, desconstrói certezas, força partidas. E por um tempo, isso te abala. Mas depois, você entende. Era necessário. Porque grandeza exige leveza. E certas companhias são pesos. Agora, olhando de cima, você vê com clareza. Eles não eram inimigos. Eram testes. Eram lembretes vivos de que nem todos suportam caminhar com quem foi feito para ir além. Eles cumpriram seu papel. E você cumpriu o seu, continuou. Porque quem carrega a missão não pode ficar preso ao passado, nem mesmo as pessoas que um dia pareceram parte essencial dele. Durante muito tempo, você tentou se adaptar, tentou se moldar às expectativas, aos ambientes, aos grupos. Reduziu sua fala, diminuiu sua presença, escondeu seu brilho, tudo para caber, tudo para não incomodar. Mas quanto mais você tentava se encaixar, mais desconectado se sentia. Porque a verdade é que você nunca foi feito para espaços pequenos. Sua alma pede expansão, seu espírito pulsa liberdade. E nenhuma forma forçada pode conter aquilo que nasceu para se mover sem limites. O que parecia desajuste, na verdade, era só um sinal de que você estava tentando caber onde já não devia estar. Você não era o problema era o lugar. Eram as limitações impostas por pessoas que nunca ousaram crescer, por ambientes que celebram a mediocridade e odeiam a excelência silenciosa. E por mais que você tenha tentado se convencer de que o problema estava em você, algo dentro gritava. Um desconforto profundo, impossível de silenciar. Um incômodo que não vinha da insegurança, mas da intuição. Porque sua alma sabia. Você não foi criado para paredes, foi feito para horizontes. Agora, a ficha caiu. Você parou de se moldar, parou de se diminuir, parou de pedir permissão. E isso assustou quem se acostumou com sua versão editada. Mas o tempo da edição acabou. Agora é tempo de revelação. E o que está sendo revelado é grandioso, autêntico, incomparável. Você entendeu que não precisa caber em lugar nenhum. Porque onde você chega, o espaço se adapta. E o mundo finalmente começa a ver quem você realmente é. Sem filtros, sem limites, sem freios. Você nunca precisou gritar para ser ouvido. Sua verdade sempre falou por si, e isso incomodou profundamente quem viveu de disfarces. Porque onde há autenticidade, a falsidade começa a ruir, e você, apenas sendo você, desmontava personagens inteiros, sem expor, sem atacar, sem acusar, apenas existindo. E essa existência sincera foi o gatilho de muitos conflitos. Eles não odiavam você, odiavam o que sua presença revelava sobre eles, a fragilidade das próprias máscaras. Muitos tentaram distorcer sua imagem, criaram versões deturpadas de você para justificar o desconforto que sentiam. Te acusaram, te pintaram como arrogante, como frio, como exagerado. Mas tudo isso era só projeção, porque no fundo eles sabiam. Você era o que eles não tinham coragem de ser. Enquanto eles se escondiam atrás de aparências, você escolhia a exposição da verdade. E isso os desmontava,
peça por peça, por dentro. Não é fácil conviver com alguém que representa exatamente o que você tenta evitar ver em si mesmo. Agora, a verdade que você representa está mais evidente do que nunca. E as mentiras que tentaram usar contra você estão desmoronando uma a uma. Porque a verdade não precisa de defesa, ela só precisa de tempo. E o seu tempo chegou. Hoje, sua existência é farol. Não para os que mentem, mas para os que buscam luz. E você não precisa se provar. Só precisa continuar sendo quem é. Porque isso, por si só, é revolução. Eles te olharam como se você fosse apenas mais uma história triste. Apenas mais um nome marcado pela dor. E por um tempo, até você acreditou nisso. Que era vítima, que a vida havia te punido, que você havia sido esquecido. Mas o que eles não sabiam, e talvez você também não, é que por trás da sua dor havia algo muito maior. Uma revolução prestes a nascer. Cada lágrima, cada perda, cada injustiça não eram sinais do fim, eram contrações. Era o universo preparando o nascimento de uma força transformadora. A sua revolução começou em silêncio. Enquanto eles zombavam, você observava. Enquanto eles tramavam, você aprendia. E cada ataque serviu como alimento para a sua reconstrução. O que era fragilidade virou resistência. O que era vergonha virou coragem. E aos poucos, a vítima desapareceu. E em seu lugar, nasceu alguém imbatível. Alguém que não precisava mais de validação, de explicação, de permissão. Alguém que entendeu que a própria existência já era um ato de revolução contra tudo que tentaram impor. Hoje, você se movimenta como quem carrega uma causa. Não porque escolheu isso, mas porque isso escolheu você. E quem um dia olhou para você com pena, hoje olha com respeito ou com medo, porque agora entenderam. Você não era o coitado da história. Você era a reviravolta que ninguém esperava. A tempestade que veio do luto, a força que brotou do abandono, e isso ninguém mais pode deter. Te tiraram muita coisa, oportunidades, apoios, amores, estabilidade, levaram pedaços de você como quem arranca sem piedade o que não lhe pertence. E por um tempo você se sentiu vazio, como se nunca mais fosse se preencher, como se algo tivesse sido arrancado de forma definitiva. Mas o universo não opera com perdas eternas. Ele registra tudo. Cada injustiça, cada engano, cada roubo, e ele devolve. Mas não apenas o que foi tirado, ele devolve multiplicado. Porque aquilo que foi levado sob engano volta com juros quando a justiça divina se move. Você não precisa correr atrás do que perdeu. Não precisa implorar por restituição. Porque o universo já está em movimento. O que era seu está voltando. E dessa vez, não vem como migalha, vem como avalanche, vem com intensidade, com evidência, com força, para que ninguém mais duvide, e quando voltar será impossível de esconder. Os que te roubaram verão, e não haverá escapatória. Porque o que retorna pelas mãos do destino não pode ser bloqueado por mãos humanas. E o mais poderoso é que você nem precisou lutar por isso. Bastou continuar. Bastou resistir. Bastou confiar que o invisível estava trabalhando mesmo quando o mundo parecia calado. E agora você sente, está vindo. O que foi tirado, o que foi adiado, o que foi sabotado, tudo está a caminho. Não porque você exigiu, mas porque você merece. E o merecimento sempre chama aquilo que é seu por direito. Você passou por tempestades que poucos suportariam. Andou por desertos emocionais, sangrou em silêncio, sobreviveu a perdas que nem mesmo os fortes suportariam sem enlouquecer. E mesmo assim, está aqui. Não intacto, mas inteiro. Não ileso, mas consciente. E agora algo se move no invisível, um chamado, uma força, uma sensação inegável de que o momento chegou. Não qualquer momento. O momento. Aquele que redefine, que vira a chave, que muda o ritmo da história.
Você sente isso não porque é conveniente, mas porque é inevitável. Tudo que veio antes foi preparação. Cada queda te empurrou para esse ponto. Cada ausência abriu espaço para esse cenário. Cada não que você recebeu foi um realinhamento silencioso que te trouxe até aqui. E agora, diante de tudo, só há um caminho: seguir, mas não como antes. Agora você segue consciente do que carrega, do que representa, do que foi construído dentro de você na fornalha da dor. E essa consciência é poder, é direção, é clareza. O que antes era sobrevivência, agora se torna missão. E não há mais espaço para hesitação. Esse momento é o divisor de águas, a linha entre o antes e o depois, entre o que você suportou e o que você está prestes a conquistar. E o mais bonito é que ninguém precisa entender, porque o universo já confirmou. Você já sabe, já sente. E agora é só caminhar. Porque tudo que tentou te parar, falhou. E tudo que foi adiado, agora se aproxima. Você não está mais esperando. Você está vivendo. E o mundo está prestes a ver quem você realmente é.